Boa noite a todos. Estamos iniciando a live hoje, né? Nosso convidado da live hoje é o professor João Campos, né? Que vai estar conosco aqui. Já já ele vai entrar, né? Para conversar conosco. Vamos aguardar só um minutinho que ele já está entrando. Boa noite, Boa professor. noite. Boa Estava aguardando o noite. senhor para a gente iniciar a nossa live, né? Que é sobre a questão de treinamentos e capacitações, né? E eu gostaria, primeiramente, que o senhor se apresentasse, né, para nossa sala. Tá certo. Eu tenho trabalhado aí há 11 anos numa instituição de ensino, né? Ensino profissionalizante, trabalhando com a parte de segurança do trabalho e contribuindo aí bastante aí na revisão, atualização das capacitações aí, né? Tenho o privilégio de trabalhar com segurança e saúde do trabalho, que é um tema ele é transversal, então ele entra em praticamente todos os treinamentos que são ofertados, né, na instituição, e a gente acaba contribuindo aí, né, conforme vai atualizando as normas, conforme vai atualizando os cursos, né, as ofertas, a gente vai contribuindo aí na revisão e na montagem disso daí. E tenho também uma função muito boa, né, que eu gosto bastante, que é trabalhar com a parte de infraestrutura dos ambientes educacionais. Então, trabalho bastante na aquisição de máquinas, equipamentos, adequação de ambientes, sistemas de proteção coletiva, definição de equipamento de proteção individual, né, para os ambientes educacionais, para garantir que os alunos vão ter aí uma condição adequada aí de ensino, respeitando também a parte da segurança, né? Então, é uma função aí bem interessante. Nesse mundo da educação profissional, professor, qual que é a importância do treinamento e também da capacitação para o profissional e a empresa? A gente está percebendo que cada vez mais a tecnologia está vindo mais rápido, né? Então, é muito importante a capacitação dos trabalhadores, né? E a gente percebe que o Brasil, a gente tem uma demanda muito grande por essa capacitação. Porque quando você conversa com o pessoal que trabalha nessa linha de frente aí, na parte de admissão de funcionário e tudo mais, né? Você percebe que eles reclamam que as pessoas não têm a habilitação necessária, não teve, né, a capacitação necessária, e muitas vezes não tem nem treinamento na área, né, para conseguir aí atender aí a demanda das empresas, né, principalmente pensando no lado da indústria, né, que eu trabalho mais voltado para o setor industrial, né. Sim. Então a gente percebe aí que é muito importante que as pessoas se preparem, né, porque agora estamos num momento um momento especial, né? Mas passando esse momento, que é o momento da pandemia agora aí, do isolamento e tudo mais, né? A economia vai tornar a aquecer e vai precisar de mão de obra qualificada no mercado, né? Então é importante que as pessoas, quando estiverem buscando um reposicionamento no mercado aí depois da pandemia, que sejam preparadas aí, né? Que busquem aí uma capacitação, treinamentos e tudo mais, né? Para poder ter um emprego, uma condição melhor, né? E para as empresas também, né? A empresa, nesse é um momento difícil, né? Sim. Mas, passando esse momento, elas vão contratar. E
elas demandam de mão de obra qualificada, né? E Correto. aí, cada vez mais, com esses avanços da tecnologia, as pessoas têm que estar se preparando e se atualizando para poder tanto atender a necessidade da empresa, como conseguir, né, uma recolocação aí numa forma mais rápida, né? E tudo mais, né? Então, a parte dos treinamentos é muito importante, né? Você vê aí que algumas tecnologias, algumas coisas, a pandemia acelerou, né? Então, no ano passado, eu tinha feito uma tradução do documento de uma instituição da Inglaterra que falava dos riscos ocupacionais advindos dessas novas tecnologias que estavam vindo. Tá? E agora com a pandemia, com certeza, essas novas tecnologias já estão aí, já são realidade, né? Inclusive essa live que nós estamos fazendo, né? Antes da pandemia eram muito poucas, né? Agora você vê que tem, né, uma coisa que provavelmente, passada a pandemia, vai continuar, né? É uma ferramenta muito interessante, né? Então, não só para o pessoal que faz, né, música, essas coisas, mas também para a gente fazer a divulgação de conhecimentos técnicos, né? Acho que isso vai ser muito importante daqui para frente e vai ser uma ferramenta que vai ser muito utilizada aí para as pessoas, né, buscarem informação, terem esse contato aí com profissionais qualificados, né? Pode fazer uma live sentado aqui, convidar uma pessoa que está lá na Inglaterra, que está no Japão, que está na Alemanha, né? Ele entra e participa e contribui ao vivo aí, né? Então, acho que é essas tecnologias aí vieram bem aí e as pessoas têm que estar preparadas para isso, né? Então, aí, que a gente fala aí dos treinamentos, capacitações, também para essas novas tecnologias. Sim. É, dando continuidade, professor, qual que é a diferença, por exemplo, entre capacitação profissional e treinamento? Tá? A capacitação, ela tá ligada ao profissional que já tem uma qualificação. Então, aquele profissional que já tem uma qualificação, ele faz uma capacitação que é como se fosse um aperfeiçoamento. Então, se a gente pensar em numa função que ele tem uma atividade técnica, ele faz uma capacitação de um tema específico daquela parte técnica que ele vai, como se fosse uma especialização. Né? Então, ele vai ter um conhecimento maior, mais aprofundado daquele tema. Se a gente for para uma área mais da área de humanas, né? Não menos na área técnica, mas para a área de humanas, então a gente vai ter uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de comunicação como essa. Então, assim, se ele já trabalha com isso, ele faz uma qualificação para poder utilizar melhor esses recursos, né? Então, a plataforma do Office, por exemplo, né, que é muito importante que as pessoas dominem, né? Agora, tem uma ferramenta parecida com essa, que é o Teams, né, que faz parte do Office. Então, se a pessoa trabalha com essa ferramenta, quando ele faz um curso voltado para essa área, que é uma área que já é área de domínio dele, é uma capacitação, né? E o treinamento, ele está mais ligado a uma coisa menos qualificada, vamos dizer assim, né? Então, ele está mais ligado a uma tarefa, por exemplo. Então, você vai ensinar para um trabalhador uma tarefa onde ele vai acompanhar um colega de trabalho para realizar aquela tarefa. Então, o treinamento ele fica mais para uma atividades mais simples, atividades de curta, entre aspas, curta duração, uma tarefa, praticamente dito, né? E requer o acompanhamento, né? Já a qualificação não, a qualificação é um aperfeiçoamento mesmo. Então, a pessoa ela vai desenvolver aquela competência, entre aspas, ele já tinha a qualificação, ele vai ter uma competência a mais dentro da qualificação dele. Então, é uma diferença relativamente grande, né? Então, é importante que as empresas investam de imediato em treinamentos para que as pessoas façam as atividades, né,
a tarefa lá, cada tarefa de forma imediata, mas que busque aí a qualificação dos trabalhadores para que eles possam também desenvolver essa atividade de uma forma melhor, que eles possam fazer isso com maior independência, né? É mais ou Tá. menos essa linha diferente deles. E quais são os tipos de capacitação profissionalizante que nós temos hoje? Né? Dos diversos tipos de capacitação, quais seriam assim, os tipos de capacitação profissionalizante na questão de preparação para o mercado de trabalho, né? Visto que quando terminar a pandemia, a tendência é a economia voltar a aquecer, né? Tá, então isso é importante que as pessoas procurem, né, as instituições de ensino séria e tudo mais, né, para buscar dentro da área que ele está atuando, dentro da área de formação dele, né, aquilo que tem de mais moderno ou aquilo que ele percebe que ele tem deficiência, né. Então ele vai buscar uma qualificação, buscando aí principalmente novas tecnologias. Isso é muito importante, né. Hoje a gente está falando da indústria, a gente fala de indústria 4.0. Então, onde as máquinas elas já têm uma inteligência maior, uma automação maior, e se a pessoa não tem esse domínio, ele não consegue acompanhar isso daí, né? E existem várias ferramentas aí que podem ajudar, né? Como outra realidade também que agora foi acelerada aí com essa pandemia, que é o EAD, né? O ensino à distância vai fortalecer essas capacitações, né? E é importante a gente pensar, né, que essas capacitações, elas podem ser totalmente à distância. Então, quando eu tenho um conteúdo que ele é estritamente teórico, ele pode ser totalmente à distância. Mas, quando eu tenho um conhecimento que eu preciso trabalhar essa pessoa, uma habilidade técnica, eu preciso da parte presencial, tá? Ou simuladores, né? Simuladores, o uso de simuladores, que são recursos mais caros, mas também são possíveis, né? Então, mas tanto sendo com simulador ou não, eu vou ter que ter uma parte prática presencial, né? Vou usar, hoje, o custo do simulador é muito caro você ter simulador para a pessoa ter em casa, né? Então, você vai ter um simulador na empresa, mas então acaba sendo presencial também essa parte, né? Pode ser semi-presencial, né? Pode estar um instrutor longe, mas vai ter uma parte física aí que é importante da parte prática, né, dos treinamentos. Então, a parte AD é uma realidade, veio para ficar, não tem volta, então a gente tem que desenvolver essa competência também nas pessoas, né? Várias plataformas aí estão dando treinamento até gratuito, né? Nessa parte de desenvolvimento das ferramentas EAD. Então, isso é importante, isso é uma habilidade, né? Uma capacitação que as pessoas têm que correr atrás nesse momento e trabalharem bastante isso, né? Então, isso é uma coisa importante. Esse momento agora que estamos vivendo de quarentena, né, as oportunidades surgem bastante com os cursos gratuitos, né, que algumas instituições estão concedendo, né. Tem vários cursos profissionalizantes que, devido à quarentena agora, está bem acessível aos profissionais que estão em casa, por exemplo. O que o senhor acha disso? Então, isso eu acho que é muito importante que as pessoas busquem esse desenvolvimento, né? Se prepararem aí, porque o mercado de trabalho também vai exigir isso das pessoas. Tá? Sim. Então, muitos desses treinamentos são conhecimentos importantes que a pessoa precisa ter para poder desenvolver as atividades dela no futuro. Tá? Então, tanto independente se seja só um treinamento mesmo ou uma capacitação que vai ampliar a habilitação dessa pessoa, é importante que ela busque essas ferramentas aí e faça, né, nesse momento aí, eu diria, quanto mais, melhor, né? Porque, infelizmente, é uma realidade que não tem volta. Então, se a pessoa
estiver totalmente desatualizada, na hora que passar essa pandemia, ela vai ter dificuldade de se recolocar no mercado de novo. Tá? E Sim, a gente percebe aí que muitas das empresas colocaram, optaram por demitir aí funcionários aí antigos, funcionários altamente qualificados, né? Foram demitidos aí em muitas empresas. Então, o mercado de trabalho tem muitos profissionais aí, a concorrência vai ser complicada, né? Na hora que voltar a passar, né, esse período aí de isolamento e tudo mais, o mercado de trabalho vai estar aquecido, porém tem muito profissional bom que está desempregado nesse momento, né? É uma situação real, né? E essas pessoas devem estar buscando aí treinamentos e capacitações aí para poder se recolocar no mercado, né? Então, quem é mais velho, quem tem muita experiência, vai tentar um cargo de liderança, né? Então, também esse é um ponto que é muito importante hoje, né? Tanto para as empresas como para o trabalhador, né? Que é se preparar e a empresa poder buscar uma pessoa que vai trabalhar na liderança, né? Então, aquele trabalhador que estava acostumado com um sistema de trabalho antigo, né? Talvez tenha dificuldade de se recolocar agora no mercado, né? Então, cada vez mais essas novas tecnologias vão fazer que a liderança tenha que estar também atualizada com as novas tecnologias. Essa parte de reuniões à distância é uma realidade, é um custo muito grande uma reunião presencial, né? Todas as empresas têm esse custo muito alto, então é uma realidade, não vai voltar atrás, reuniões vão ser EAD. Como eu disse lá, né, eu dei o exemplo do Teams, né? É uma ferramenta muito interessante, porque você já faz a reunião, você apresenta o material, você passa um vídeo, você passa uma apresentação, você abre um arquivo, então você tem a contribuição de todos no mesmo arquivo ao mesmo tempo, e a liderança precisa conhecer e saber como lidar com essa nova tecnologia. Tá? E também a parte de lidar com as pessoas. Então, essas novas, esse período de isolamento está sendo difícil, né, para as pessoas, né? Ficar isolado, a falta de contato social, né, o medo da instabilidade de perder o emprego, o medo de conseguir pagar as contas depois, quando as coisas voltarem ao normal e tudo mais, né? Requer que também que a liderança seja preparada para lidar com os trabalhadores, não só com a cobrança do trabalho, mas sim com que faça com que as pessoas se sintam motivadas e preparadas para assumir novos desafios aí, novos trabalhos aí após a pandemia. Tá? Então isso é importante, né? Porque a gente tem que estar se preparando para assumir esses desafios. E a empresa, com certeza, vai buscar no mercado aquelas pessoas que procuraram se qualificar, procuraram se capacitar e que buscaram aí treinamentos aí relacionados com a necessidade da empresa. Sim, está aí a realidade da indústria 4.0, né, professor? Hoje em dia, o profissional, né, que não se qualifica para entrar na era da tecnologia, exemplo, a indústria 4.0, internet das coisas, por exemplo, é o momento agora, né, nesse momento agora de estar em casa, se preparar, porque com certeza, como o senhor falou, é uma realidade que não tem volta. A tecnologia está aí, né, a todo vapor. Muitos mercados não pararam devido a isso, né, da questão do uso da tecnologia, né? Está aí o Zoom, está aí o Teams, o Skype, né? E outras ferramentas que Isso. dão sequência, vamos dizer assim, na conversa entre os líderes das empresas, por exemplo, para direcionar aquilo que deve ser feito na empresa. E, consequentemente, isso afeta também os trabalhadores. Então, por exemplo, se o profissional hoje ele não se adaptar, se qualificar para a realidade de mercado, que é esses avanços tecnológicos, vamos dizer assim, isso pode afetar ele futuramente na sua vida profissional. É isso? Isso, com certeza. Com certeza. Né?
se no passado as empresas colocavam uma plaquinha na porta lá, falando assim, preciso de ajudante geral, preciso de operador de máquina, preciso de auxiliar de escritório, hoje não existe mais isso. Tá? Exatamente. A tecnologia mudou, né? Hoje é tudo pela internet, todo o processo, até entrevista está sendo pela internet. Tá? A gente percebe que as coisas estão mudando, né? Uma coisa que a gente observava muito, né, é que da parte dos empregadores, né, é que eles tinham dificuldade de contratar as pessoas qualificadas, né? Então isso era uma reclamação que existia muito. Tá? Por outro lado, a gente percebia que muitas das empresas pegavam o pessoal no laço na rua ali, né? Passando, pegava a pessoa para trabalhar, né? Então, assim, dava um treinamento interno para ele e ele ia desenvolvendo as atividades. Mas isso hoje não é mais a realidade, né? Uma empresa que faz isso, ela não consegue competir com as outras que estão aí no mercado aí cada vez mais trazendo tecnologia, cada vez mais pessoas preparadas para essas novas tecnologias e pessoas que estão motivadas aí para render muito mais aí do que simplesmente fazer uma atividade básica, desenvolver uma tarefa. Sim. Né? Professor, Então, quero dar uma boa noite ao Eduardo, lá de São José dos Campos. Ele está perguntando para nós, né, para o senhor, no caso, com relação à tecnologia, né, artificial. Vai afetar a questão, por exemplo, da segurança do trabalho? Qual é o efeito disso? O senhor, como engenheiro eletricista também de segurança do trabalho, né, o que o senhor pensa disso? então, essa é uma realidade que também não tem muito mais volta, né? Está entrando cada vez mais, está entrando o robô nas atividades. Então, a gente tem aí várias indústrias aí investindo pesado em robôs, né? Então, a gente vai ter menos operadores de máquina, mas vamos precisar de melhores pessoas para fazer a gestão da manutenção. Né? Então, essas novas tecnologias, elas requerem um mecânico de manutenção que esteja integrado com toda a parte da informática para poder entender o que está acontecendo e já se preparar para parar a máquina antes dela quebrar, né? Então, assim, a própria máquina agora, com a tecnologia da indústria 4.0, ela vai fazendo a produção, vai já aferindo a qualidade e tudo mais, né? Então, você precisa ter muito menos pessoas no processo. Porém, ela vai indicando ali a hora que vai chegando nos pontos críticos. Então, a equipe da manutenção tem que observar isso daí para tentar ter a menor parada possível das máquinas e fazer a manutenção nessas paradas, né? Quando for realmente programada uma parada, já fazer toda a manutenção dela para garantir que ela vai ficar o maior tempo possível produzindo, né? Então essa é uma nova tendência que vem vindo, né? Não tem como a gente fugir disso, né? E a gente vê aí cada vez mais essa realidade, inclusive com a tecnologia do robô colaborativo, que é uma coisa que é relativamente nova. Então, o robô colaborativo é um robô que tem sensores que conseguem parar o movimento e garantir que não vai ter um esmagamento numa pessoa de uma forma muito rápida. Tá? Então, ele pode trabalhar junto, lado a lado, com o ser humano. Então, uma tecnologia relativamente nova, né? E que já está aí, já é realidade, né? Há alguns anos atrás, alguns 5 anos atrás, era meio que fantasia ainda, né? Uma ou outra empresa que tinha, mas agora quase todas as empresas têm. Então, na indústria é uma ferramenta importante e vai trabalhar junto com o ser humano. Tá? É a tecnologia aí cada vez mais próximo aí do ser humano. Certo. Uma pergunta, professor, que a gente está vendo aqui que as pessoas estão fazendo, no contexto do ensino à distância, né? Das metodologias, né? Com relação, por exemplo, às pessoas que não têm tanta acessibilidade, vamos dizer assim, né?
com relação à entrada nos cursos à distância e tal. O que o senhor acha dessa questão, por exemplo, das pessoas que tentam, né, se qualificar, porém, ela não tem um acesso completo na internet para poder fazer sua inscrição, fazer seus cursos, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, É, infelizmente, essa é a realidade que a gente tem visto aí, né? Em muitos locais do Brasil e até em São Paulo, grandes centros aí, você tem aí um pessoal que tem essa dificuldade de ter o acesso à internet, né? Infelizmente é uma realidade, né? Existia em São Paulo aqui alguns pontos de internet gratuita, de acesso, né, à internet e tudo mais, mas não atende a demanda, tá? Então o pessoal acabava acessando esses pontos aí mais para fazer um currículo, fazer alguma coisa assim, mas era muito pontual, né? E ficou claro agora com a pandemia que as pessoas precisam ter esse acesso, tá? Já é uma realidade. Não dá mais para uma família não ter um computador em casa, né? Então, ou seja, um notebook, um PC, né? Mas precisa ter um computador em casa com acesso à internet, né? Para poder sobreviver nos dias de hoje. Não tem mais, não dá mais para a pessoa falar assim, eu vou na biblioteca lá para pegar um livro para ler. Tá? A realidade mudou. A realidade mudou. Sim. E essa pandemia, o que ela fez foi deixar essa situação que já existia bem escancarada. Tá? Então você percebe que as pessoas que, justamente aquelas que mais necessitam, né? Que são aquelas pessoas que vivem mais na periferia, que vivem numa condição social mais debilitada, né? Elas não têm esse acesso. Então, o que elas têm é um pouquinho dos dados do celular, né? Mas que isso aí acaba sendo gasto de uma forma muito rápida, né? Porque, infelizmente, o que as empresas de telefonia fazem muitas vezes é dar um plano acesso a redes sociais gratuito. Mas Sim. as redes sociais é bom para comunicação e tudo mais, mas para a parte de educação, de preparação, para as pessoas fazerem um treinamento, não é um acesso gratuito, né? Aí Correto. entra na parte de dados, que é a parte paga, né? Exatamente. Então, apesar de... E com relação, por exemplo, a cursos pagos, né, que certamente voltarão, no caso, por exemplo, quais os cursos assim poderão ser fornecidos gratuitamente? Agora, para mim deu uma travadinha na tua tela aí. Sim. Uma pergunta, professor. Quais são os cursos que poderão ser fornecidos gratuitamente a partir por exemplo, não só da necessidade de mercado, mas também a questão, por exemplo, das próprias instituições educacionais oferecerem, né? Quais os cursos que poderão ser gratuitos, por exemplo? Eu não recebi a tua mensagem. Quais são os cursos que poderão ser gratuitos, né, para atender a demanda de mercado após pandemia? Tá. É importante, primeiro, toda essa parte de básica, né? De acesso à internet mesmo, de acesso à informática, os cursos básicos aí do Office, né? Sim. Então, o Word, PowerPoint, Excel, são ferramentas básicas do dia a dia que as pessoas, infelizmente, ainda têm dificuldade de utilizar. E aquelas pessoas que mais necessitam, que estão na periferia, que são as pessoas que estão numa condição social mais debilitada, são as que mais necessitam conhecer essas ferramentas para poder se inserir no mercado, porque isso não é mais luxo, né? Isso é o básico do básico. Tá? Seria, Eu diria para você que hoje
você consegue até se virar com o inglês, porque se você entrar na internet, tudo, tem o Google Tradutor, tem a tradução automática das páginas, né? Então você consegue até se virar, por exemplo, com o inglês. Mas se você não conseguir analisar uma planilha de Excel, não conseguir fazer uma formatação de um texto no Word, não conseguir fazer uma apresentação no PowerPoint, você está fora de mercado. Né? Assim, é o básico do básico, né? E para o pessoal que vai para a área técnica, né? Também precisa conhecer essas ferramentas. Então, assim, não é só para quem está trabalhando numa área administrativa essas ferramentas, é para todo mundo. Porque quem está na área técnica vai utilizar essas ferramentas quando ele precisar fazer um curso de atualização. Ele vai ter que ter conhecimento de toda essa tecnologia. Né? Então, acessar a internet, acessar os programas básicos aí de comunicação são importantíssimos. Todo mundo tem que dominar essas ferramentas a partir de agora. Tá? E tem que ser gratuito mesmo, tem que estar disponível para as pessoas. Então, talvez as faculdades, as escolas, quando agora começar com uma fase de liberar os alunos, disponibilizarem as bibliotecas, disponibilizarem os computadores, né? Mantendo aí um distanciamento das pessoas, né? Um ambiente que consiga ter uma boa ventilação, que consiga ter um distanciamento aí entre 1,5 m e 2 metros das pessoas, mas que disponibilize isso para a comunidade, né? Eu acho que agora é o momento das instituições de ensino, principalmente, pensarem nas comunidades, tá? Do seu entorno. Abrirem as portas para que essas pessoas possam se desenvolver e ofertar treinamento para essas pessoas. Então, sim, a gente percebe que é o mínimo que tem que ser feito, né? Apesar de a gente viver ainda um Brasil de várias realidades, né? Então, a gente estava vendo outro dia uma reportagem que falava que a empresa, que é uma empresa, um exemplo, uma empresa de construção, estava utilizando a área do refeitório e tudo mais para a parte da alfabetização dos trabalhadores. Então, assim, infelizmente, a gente tem ainda no Brasil pessoas que têm dificuldade para ler e escrever, quanto mais para acessar, né, um computador, né, para digitar um texto. Né? Então, também temos que reforçar muito isso daí. Nessa mesma linha, professor, o que o senhor acha, por exemplo, do nível de escolaridade, né, dos trabalhadores? Eles estão preparados para a realidade, nesse caso? Tá. Infelizmente, os trabalhadores estão ainda muito atrasados com relação a essa parte de acesso à informação, né? Sim. Então, era muito importante que eles procurassem, por exemplo, né, os sindicatos, né? Os sindicatos, porque os sindicatos têm ações voltadas para essa parte de capacitação deles também, né? Para ajudá-los aí a se recolocarem no mercado, porque é uma realidade que não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, o trabalhador precisa estar preparado, né? Então, eu acabei de dar um exemplo aí entre aspas, do analfabeto, né? Que a gente tem aí hoje ainda essa realidade no Brasil. Mas, quando uma pessoa não sabe acessar uma internet, ele é um alfabeto digital, né? Um analfabeto digital. Então, assim, essa é uma realidade muito maior ainda. Tá? E a gente percebe que o mercado de trabalho, ele é cruel. Tá? Ele é cruel. O jovem tem mais facilidade de aprender isso daí. Tá? E, cada vez mais, nós vamos ter que trabalhar por mais tempo. Então, quando eu era mocinho, eu achei que na idade que eu estou agora, eu estaria aposentado, estaria curtindo a vida. Mas não, vou ter que trabalhar mais alguns anos ainda. E o pessoal que é mocinho hoje vai ter que trabalhar mais anos ainda, viu? Então, assim, é uma realidade que esse pessoal que é mais velho, que tem essa dificuldade do acesso à informação digital, esse pessoal precisa se preparar. Então, assim, as empresas
precisam da condição para aqueles trabalhadores dela, para que eles possam se qualificar melhor na parte da digital aí, de acesso à internet, acesso às informações, com vários treinamentos aí direcionados para isso. Né? Então, a gente percebe que muitas indústrias têm um programa de treinamento interno, né? E que facilita para o trabalhador esse acesso. Né? Nem sempre é possível isso aí ser no horário de trabalho, às vezes, né, tem que fazer alguns arranjos, mas é importante que as empresas também enxerguem isso, né? Que ela tem um papel importante nesse momento de alavancar o conhecimento dos trabalhadores dela, incentivar com que essas pessoas busquem novos conhecimentos, busquem esses desafios, né? Porque isso é engrandecedor para a pessoa e para a empresa, né? Então, esse é um ponto importante aí para se trabalhar. Certo. Pegando esse contexto, né, que o senhor falou agora, como incentivar, no caso, o treinamento e a capacitação, tanto da empresa, mas principalmente do trabalhador, né? Como que a gente faz para incentivar os dois lados da questão, vamos dizer assim? Então, isso é complicado, né? Mas as empresas, elas já perceberam isso, né? Então, elas tendem a ter uma linha de desenvolvimento, de treinamento, que pode ser uma coisa interna da empresa mesmo, ou ela buscar uma instituição parceira aí, uma instituição de ensino para fazer isso, né? Então, não dá mais para a empresa só cumprir o básico do básico, né? Então, por exemplo, ela cumprir a cota de aprendizagem e achar que já está fazendo grande coisa, tá? Ela cumprir uma exigência, por exemplo, nessa parte aí da alfabetização, porque foi cobrada por causa de uma fiscalização, né, do antigo Ministério do Trabalho, ou são do Ministério Público do Trabalho, né, ou de uma fiscalização aí do fiscal do trabalho que exigiu que a empresa tivesse isso. Então, assim, isso não dá mais, né? Isso ficou no passado. Né? As empresas precisam enxergar isso aí e elas precisam enxergar que ela investir no trabalhador, ela está ganhando com isso. Tá? Deixa de ser um custo essa preparação do trabalhador. Então, ela tem um trabalhador que ela invista naquele trabalhador, de forma que ele possa desenvolver melhor suas atividades, que ele possa desenvolver as atividades com maior autonomia, né? Que ele possa desenvolver aquelas atividades com melhor qualidade no produto que ele está fazendo, né? Que ele possa fazer uma atividade onde ele está se sentindo prazer em fazer aquilo lá, a empresa é a maior beneficiada, né? É mais do que o trabalhador, né? Então, esse é um ponto importante que as empresas, quando voltarem às atividades, vão ter que reinvestir muito forte nisso, né? O que a gente percebe, vendo lá fora, né, o que está acontecendo, que, por exemplo, na Europa, né, que estão começando a reabrir as coisas, né, eles estão tendo um trabalho muito grande, porque como as empresas ficaram paradas há muito tempo, muitos dos maquinários estão engripados, não estão funcionando, sistema de ar-condicionado precisa revisar inteiro, sistemas, né, que ficaram parados aí 2, 3 meses, eles precisam voltar a trabalhar de uma forma diferenciada do que era antes, inclusive. Tá? Então, assim, pensando agora com esse novo, né, normal, né, precisa ter distanciamento das pessoas, precisa ter ambiente mais bem ventilado, precisa ter higienização do ambiente de trabalho, né? Então um ambiente de trabalho mais limpo, organizado, as pessoas que vão estar trabalhando na empresa têm que estar motivada e têm que estar envolvida com essas atividades. Então é o momento de se preparar também as pessoas para esse novo normal. Tá? Então a capacitação, treinamento para que elas façam as tarefas, as atividades de forma correta, né? Parte de higienização, parte de manter as distâncias de segurança, quando você vai pôr um startup de um processo industrial, você tem que ter o envolvimento de todo mundo, é uma situação aí desafiadora para toda a indústria agora aí,
com esse novo normal que está por vir também para nós, né? Nós estamos um pouquinho defasados com relação à Europa, porque a pandemia começou depois aqui, né? Então, Sim, teoricamente, nós vamos começar essa parte das indústrias que estão paradas também daqui a um tempo. E vão precisar de funcionários, porque as empresas mandaram muitos funcionários embora. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, eu não acho que a empresa também não pode ser inocente de achar que ela vai recontratar o funcionário dela que ela mandou embora daqui, né, 3, 4 meses, achando que ele vai querer voltar a trabalhar lá, principalmente porque ela vai querer recontratar com um salário diferenciado, né, muito menor do que o que ela estava pagando anteriormente, né. Essa vai ser uma nova realidade também, né. Essas empresas que demitiram, elas vão querer contratar pessoas mais bem qualificadas, pagando menos do que aquelas que eles mandaram embora. Né? exato. Essa vai ser outra realidade que a gente vai ter que viver por aí. Né? E assim, aquelas pessoas que aceitarem esse desafio, eles vão ter que mostrar que merecem receber mais, porque estão mais bem qualificados, porque estão mais motivados e tudo mais. Né? Então, vai ser uma situação aí que a gente vai viver após esse isolamento, essa nova realidade do emprego também, né? Não adianta a gente achar que tudo vai voltar ao normal como era antes, né? A gente vai voltar a fazer o trabalho do jeito que a gente fazia, porque praticamente isso não existe mais, né? Isso vai mudar. Tá? E as pessoas precisam perceber isso, né? Precisam aproveitar essa oportunidade que estão em casa para buscar mais qualificação, para buscar mais conhecimento, tá? Porque o mercado vai ser competitivo e vai querer pagar menos do que pagava antes. Pode ter certeza disso. Exatamente. Baseado, né, nessa questão, professor, o que o senhor acha, por exemplo, né, da questão dos projetos de capacitação futura, né, pós-pandemia, os projetos que vão iniciar aí de capacitação, de treinamento, o senhor acha que nós vamos ter demanda, não só via empresa, mas também as instituições educacionais, o trabalhador se preparar, se qualificar para esse futuro que nos espera? Então, essa é uma grande oportunidade para todos, né? Para todos. Então, para a instituição de ensino, tá? Que vai ter que ofertar isso aí, vai ter que negociar com as empresas, né? A sua disponibilidade para poder desenvolver essas novas competências que as pessoas vão ter que desenvolver. Então, muito daquilo que estava sendo ensinado até agora, talvez depois da pandemia, tenha que passar por um processo de revisão também. Tá? Tem que ser feito um aperfeiçoamento. Né? Então, assim, o perfil do profissional que estava sendo entregue no mercado, no pós-pandemia, talvez tenha que ser diferenciado. Né? Então, as instituições de ensino têm que estar estudando e trabalhando esses temas. Tá? Isso é importante, porque a hora que a empresa pedir, ela tem que ter já um material para desenvolver isso aí. Porque a hora que voltar às atividades, as empresas vão precisar do pessoal já preparado para isso, né? Então é um desafio grande, né? É um desafio muito grande. E as empresas elas têm que perceber que agora é o momento delas também trabalhar nessa parte da capacitação dos trabalhadores. Então, muitas das empresas estão com os trabalhadores afastados. Então, eles não podem fazer a atividade deles, que era uma atividade laboral lá, que precisava ser feita na empresa. Aqueles que estão em home office, tudo bem, é mais fácil, mas a grande maioria, ela trabalhava na parte de produção. A parte de produção não dá para fazer em casa, né? Tem que estar lá produzindo, né? Talvez um dia, com a indústria 4.0, né, a produção seja de casa, né? Você acompanha a produção e aí só vai acompanhando de casa, vendo se não tem falta de insumo, não tem falta de processos para armazenamento, para movimentação, se está tudo funcionando corretamente, você faça de casa. Mas nesse momento a produção ainda precisa do ser humano lá, né? Então o que acontece? Era um momento de capacitar essas pessoas. E como as instituições de ensino também estão fechadas nesse momento, é o momento do EAD. Então, assim, o ensino EAD agora vai se alavancar
com muita força. Então, as instituições de ensino têm que investir muito nisso, investir em tecnologias de maior interação com o aluno no EAD, então, ferramentas que ele possa interagir melhor através do computador, né, de forma a ter esse conhecimento de uma forma mais fácil. Então, não é simplesmente colocar lá um PowerPoint, uma apresentação, um texto para ele ler, né? Então, realmente, coisas que tenham uma interatividade maior, simuladores. A gente tem aqueles simuladores com joystick, com Connect, né? Então, utilizar essas tecnologias aí para desenvolver as pessoas em casa, para quando eles voltarem, eles terem essa condição aí, né? Outra coisa que deverá também se alavancar aí na parte do ensino é a parte do óculos, né? Do óculos de realidade virtual, realidade ampliada, né? Que, junto com o EAD, pode fazer com que as pessoas de casa desenvolvam uma competência melhor aí em cursos que antigamente a gente não enxergava como possível ser feito no EAD, né? Então, assim, essas tecnologias já são uma realidade, né? Alguns anos atrás a gente brincava assim, mas isso aí vai demorar 20 anos para acontecer, né? Se isso aí está começando a acontecer lá fora, o Brasil é no mínimo 10 anos atrasado, né? Então, o que acontece lá, depois de 10 anos que começa a acontecer aqui. Não, agora é praticamente simultâneo. Então, assim, novas tecnologias, realidade virtual, é realidade, não é mais um sonho, né? Então, óculos de realidade virtual, você compra da China, eles vendem até de papelão, que você põe o celular dentro, custa R$ 20. Então, assim, tem tecnologia para tudo, tá? Então, as instituições de ensino vão ter que se movimentar aí para adequar os seus treinamentos a essas novas realidades e aproveitar esse momento que as pessoas estão em casa para as pessoas se desenvolverem. Então, assim, é o momento, agora é o momento. A gente acha que daqui 2, 3 meses, a gente espera que tudo já comece a voltar ao normal. Tá? Mas pode ser que demore mais ainda. Então, assim, não dá para esperar. Esse treinamento e capacitação dos trabalhadores tem que ser agora. Porque se tudo correr tudo bem, né, o melhor dos mundos, e daqui 1 mês e meio já começar a abrir as indústrias, então a gente precisa que a mão de obra não fique mais em capacitação, que elas fiquem lá na operação das máquinas, na operação dos processos, na movimentação de material, tá? E aí não vai ter tempo para se capacitar mais. Então, o momento é agora. Tá? Temos que juntar aí, as empresas têm que conversar com as instituições de ensino e tem que motivar os trabalhadores a aceitarem esses desafios aí de se lidarem com as novas tecnologias de educação aí que já são uma realidade. Né? Certo. Professor, a gente está quase próximo do final da live, né, do nosso bate-papo. Qual que é a mensagem que o senhor deixa com relação à importância, à necessidade do treinamento e qualificação profissional em todas as áreas, vamos dizer assim, né? Apesar de nós dois sermos profissionais da área de segurança, mas no todo, qual é a mensagem que o senhor deixa da importância da questão do ensino, da capacitação e do treinamento? Como mensagem, a gente fala para as empresas, né, que a capacitação dos trabalhadores dela tem que ser agora, tá? Isso é um investimento, ela não pode enxergar isso como mais um custo nesse momento de dificuldade, sim, é um investimento, porque a hora que as atividades dela voltar, ela vai precisar desse trabalhador mais bem preparado do que nunca. Tá? Ele vai ajudar o startup da produção, ele vai estar lá motivado para fazer isso, ele vai estar lá com o conhecimento necessário para fazer essas atividades, e nessa nova realidade que a gente já está vivendo. Tá? Não dá mais para a gente pensar que os processos vão ser tudo em papel, isso aí já deixou de existir, agora é tudo eletrônico, assinatura eletrônica, é tudo eletrônico, não vai voltar atrás.
E aí, se a empresa vai querer funcionar, ela não adianta ela trazer o funcionário e o funcionário achar que ele vai trabalhar naquele processo antigo que ele trabalhava. Então, assim, Correto. a empresa ela precisa desenvolver para cada tarefa dela, para cada parte do processo de atividade do trabalhador, um treinamento específico com essa nova realidade que ele vai viver. Então, nós vamos ter uma nova realidade. Isso é lógico, é óbvio, não tem como fugir disso. Não dá para ela pensar como pensava antigamente. Então, ela precisa agora preparar aquelas pessoas que estão em casa para quando eles voltarem ao trabalho, eles façam as atividades motivados, com conhecimento, para que realmente a empresa consiga ser competitiva perante a realidade que ela vai estar vivendo. Porque a gente Correto. sabe que elas vão começar de novo, né? Começar do zero. Né? Então, é uma situação bem difícil. Então, assim, é importante para as empresas. Para o trabalhador, a mensagem é: aproveite essa oportunidade. Né? Está em casa, né? Aproveite para se capacitar. Se a empresa, se a empresa não teve essa visão de buscar um treinamento para você, busque você sozinho. Vai numa instituição de ensino, procura os sites que têm aí treinamento gratuito, procura sites que tenham treinamento voltados para a sua qualificação, sites de referência, que tenham treinamentos bons. Né? Às vezes vale o investimento. Você vai falar assim, mas eu vou gastar nesse momento aí R$ 300 numa capacitação. Às vezes vale a pena. Correto. Porque a hora que você voltar para o trabalho, a empresa vai enxergar que você está lá, se dedicou para isso e está preparado para essa nova realidade que ela vai estar vivendo. Né? E as instituições de ensino é a oportunidade que elas têm agora de ofertar para o mercado essas novas tecnologias, ofertar para o mercado capacitações, treinamentos que as empresas precisam. Correto. Então, assim, não Professor, é, não é o treinamento que a instituição de ensino ofertava, é o treinamento que as empresas estão precisando agora, é um novo treinamento. Tá? Com essas novas tecnologias que estão vindo inseridas, com essas competências que as empresas vão precisar dos trabalhadores inseridos. Né? Então, essa nova realidade aí vale para as três partes, né? A instituição de ensino, a empresa e o trabalhador, e o momento é agora. correto. Né? O Professor, momento é gostaria, agora. Né? gostaria muito de agradecer a sua participação aqui na nossa live, né? E convidá-lo para umas próximas a respeito, né? Especificamente sobre treinamento de segurança. Eu agradeço muito a sua participação e com certeza os nossos ouvintes ficaram muito felizes com a nossa live. Tá? Um grande Eu abraço que agradeço. e a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu que agradeço a todos aí. E a gente, né, se tiver uma outra oportunidade, a gente fala bastante também aí da parte da capacitação das normas de segurança, né? Sim, Que é muito importante também, né? E existe também uma série de confusões aí, né, entre a capacitação profissional e a capacitação de segurança que as normas pedem, né? Então, as próprias normas fazem uma confusão aí. Isso está sendo trabalhado pelo governo atual, né? Então, as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho estão sendo é, revisadas, né, atualizadas, e deve ter menos conflito nessa parte da preparação dos treinamentos delas também. Tá? Então, a gente pode tentar, em um outro momento, fazer uma específica sobre esse tema, que é um tema também muito importante aí, e um tema muito atual, né? Porque está sendo revisado nesse momento, esse processo todo. ok, professor. Uma boa noite, muito obrigado pela participação. Tá? E até uma Eu que próxima. agradeço a todos. Tá certo, fica aí esse convite aí para a gente fazer uma próxima juntas aí. Um grande abraço a todos que participaram. Até mais.